Sejam bem-vindos a mais um Café Filosófico com Big Smoke e CJ. Um político pode nunca ter lido O Príncipe, mas o que ele não sabe é que mesmo assim ele aplica esse livro no seu dia a dia. O livro de Maquiavel nos ensina verdadeiros cheats reais que a gente pode utilizar na vida e na política também. E assim a gente consegue jogar com elegância esse jogo do poder e ainda se dar muito bem na vida pública. Maquiavel escreveu esse livro, O Príncipe, em 1513. Ele foi banido de Florença nessa época e ela deixou de ser uma república e passou a ser governada por um príncipe, Lorenzo de Médici II. E nesse período que Maquiavel ficou de molho, ele escreveu essa obra, O Príncipe. E ela foi escrita com o objetivo de dar um agrado nos politicaiada da época e conseguir um carguinho no governo. Muitos historiadores dizem isso, mas isso não é garantido. Mas a obra, apesar de ser escrita em 1513, ela só foi publicada em 1532. Entrando no contexto em que a obra foi escrita, o príncipe, ou seja, qualquer espécie de governante, ele não ascendia ao poder exclusivamente pelo critério hereditário. Sendo assim, o risco de perder o trono era muito real, o que ensejou a coletânea de pequenas cartas destinadas ao novo príncipe, com dicas práticas sobre como ele deveria se portar no novo cargo, de modo que tivesse longevidade como príncipe. Por exemplo, era um Game of Thrones da vida real. Maquiavel foi muito diferenciado na hora de como ele tratou a política em sua época, porque ele tratou de um modo que nenhum autor tinha pensado ainda. A política ela era analisada como uma questão divina, um presente que Deus dava a quem concedia esses cargos. E assim Maquiavel, com seu pensamento muito diferenciado, muito avançado para a época, ele começou a ver a política como uma atividade humana, que devia ser feita com estratégia certa para assim você conseguir se manter no poder. Por isso, o seu livro ele se tornou um clássico. Ele fala a linguagem simples, ensina o arroz com feijão, fala a língua do povo, com conceitos simples e prontamente aplicáveis pelo príncipe para permanecer sentadinho na cadeira do poder. Sendo assim, basta ler o livro que a gente enxerga isso. E a gente está lendo um livro escrito no século XVI e em pleno século XXI com uma facilidade incrível. Não espanta, portanto, o sucesso que a obra possui. Esse livro também não se aplica só à política. Você também pode usar ele em outros assuntos, como gestão de equipes, empreendedorismo ou até mesmo liderança em geral. Então vocês podem ver que vários assuntos o Maquiavel ele abordou nesse livro. A gente também pode contextualizar muitos ensinamentos, mas a gente tem que tomar cuidado para que não fuja do que o livro quer dizer também. Mas nesse livro tem muitos assuntos que a gente pode usar na nossa vida atual sem ser político. O que chama a atenção é o fato de que as dicas que Maquiavel dá ao príncipe, elas não são aquelas que tradicionalmente pensaríamos, seja bondoso, honesto, fale sempre a verdade, nada disso. No livro, o que vemos são recomendações para que o príncipe faça todo o possível para manter-se no poder, falseando a verdade quando necessário, manipulando aos outros, usando o temor para garantir a paz do seu estado, entre outros, porque os homens são ingratos e infiéis, por isso não há razão para ser diferente com eles. Então, nosso parceiro Maquiavel nos ensinou nesse livro muitas coisas que a gente pode utilizar para defender das lábias de vários políticos que tem hoje em dia em nosso sistema. E a gente pode aprender nesse livro como eles utilizam isso para mentir pra gente e para ganhar o poder que eles têm e que eles exercem. Então, pessoal, esse foi um breve resumo desse livro, O Príncipe, escrito por Maquiavel. Espero que tenham gostado
e até o próximo Café Filosófico. Valeu, CJ aqui se despedindo e tchau!